Estamos de volta mais uma vez com um convidado muito legal. Mas antes disso, César, solta a vinheta pra gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma história de sucesso aqui no nosso programa. Prazer, eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou a Luciana. Sejam bem-vindos ao Além da Capital. Bom, eu estou conversando com o nosso convidado. Faz quanto tempo que a gente está conversando? Desde o final do ano passado. Quanto tempo tem sua filha? 4 meses? 4 meses aí. Foi. 4 meses conversando com ele. Finalmente o dia chegou. Na verdade, eu sumi no meio do caminho, porque a nenê nasceu e eu sei como é que é essa história. Mas a gente está com um convidado aqui que eu pedi a descrição dele para saber como eu falava, como eu te apresentava. E foi muito bonito o áudio que você me mandou. Porque você falou do seu profissional e aí você falou uma palavra, eu nem sei se você lembra. Você falou, isso não me define como pessoa. Depois que você falou o seu profissional, porque isso não me define, porque eu sou mais, e eu vou falar agora. E, cara, eu achei inspirador você falar isso. Porque você poderia ter parado no profissional. Foi muito inspirador, me tocou de verdade. Então, eu vou falar para vocês o que ele gravou no áudio para mim. A gente está aqui... Você me corrige o seu sobrenome? Eu vou fazer com você o que fazem comigo. A gente está aqui com o Bruno Chueri. Aí, ó, não precisei corrigir. A gente está aqui com o Bruno Chueri. Ele é sócio regional, sócio proprietário regional das incorporadoras e construtoras Build e Vita Residencial. Mas como isso não define ele, e ele é muito mais do que esse bonito cargo, além disso, ele é casado com a Elisa, pai da Manu e da Isabela, e ele tem um propósito muito grande de impactar positivamente a vida das pessoas e o mundo ao redor. Tem mais do que isso, mas eu acho que você pode contar ao longo do episódio. Bem-vindo, depois de eu ter falado tanto. A gente está feliz de você estar aqui. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Estou debutando aqui nesse podcast, então espero que eu possa fazer uma atuação aqui bacana. E é isso, acho que quando você me pediu, a gente fica na dúvida, né? Porque a gente pode ser tantas coisas, né? E a gente... Esses dias eu li, há um tempo atrás, na verdade eu não tenho certeza se eu li ou vi em algum vídeo, essa questão de como a gente se define, né? E acho que a partir do momento que a gente se define como algo, você está pressupondo que você parou naquilo, né? Você não tem a possibilidade de ser alguma outra coisa que em algum momento da sua vida você queira ser. Então, acho que a gente está em constante transformação. O Bruno de hoje, com certeza, não é o mesmo Bruno que foi ontem e provavelmente não vai ser o mesmo Bruno de amanhã. Mas tem coisas que acho que não mudam, né? Que são nossos valores, a nossa moral, é o que a gente traz dentro da gente. Então, hoje o Bruno está como sócio regional, amanhã ele pode estar como outra coisa. E foi, acho que com essa intenção que eu falei, bom, sou marido da Elisa, pai da Malu, da Bebela... E entre outras coisas, assim, acho que como propósito de vida eu espero poder impactar positivamente as pessoas às quais eu interajo no meu dia a dia. Então, acho que Bruno, a gente deu uma pesquisada, né? Porque, obviamente, né? Você veio através de amigos, de excelentes amigos e indicações, e a gente deu uma pesquisada. E muito daquilo que eu li, você fala muito sobre isso, assim, nos vídeos... no LinkedIn, as coisas que você curte, e dá para sentir, a gente nem começou a conversa, dá para sentir mesmo que isso é um propósito, que isso é seu, essência, né? O impactar, o agregar, o construir juntos, que é muito daquilo que a gente fala aqui, né? São os seus próprios valores, é bonito. Bem legal. Bem acho que eu sou um cara difícil de rede social. Vocês devem ter pena pra achar os caras. A gente aqui, a Luciana, eu falo que quando ela quer, ela vai procurar alguma coisa, esquece, ela acha. Eu vou pro front. Vai pro front, ela é dedicada. Mas, Lu, você falou isso,
Eu tenho alguns amigos e conhecidos que trabalham no Vita já faz algum tempo. E quando eu falei que eu ia entrevistar, o Bruno, todo mundo elogiou. Todo mundo falou bem. Então, foi como você falou. Você vê que é uma pessoa que tem um propósito. E as pessoas que estão em volta já entenderam esse propósito dele. Porque muita gente falou muito bem de você. Como pessoa, como chefe, como qualquer outra coisa. E acho que é o mais importante, né? A gente ser querido onde a gente trabalha. Depois dessa rasgação de seda. Tô achando Acabou! Tô achando maravilhoso isso aqui. Gente, obrigado. Mas vamos lá. Não, agora ele tem que falar. Agora a gente fez toda essa propaganda. Agora você tem que falar um pouco de você. Quem é o Bruno? É isso. Conta a sua história. Aquilo que você quiser contar pra gente. Vamos lá. Eu até brinquei no negócio da rede social, porque eu praticamente não tenho rede social. Eu tenho o LinkedIn, mas que eu manipulo porcamente. Não, mas você não manipula o LinkedIn, mas você curte, você interage, você não posta. Assim, eu digo no sentido, eu posto muito pouco, tá? Minha interação é baixa. Instagram eu nem tenho, então assim, eu acabo ficando um pouco apartado desse mundo digital. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas me provocam. Pô, mas por quê? E assim, acho que eu tô mudando um pouco o rumo do assunto. Não tem problema, aqui tem problema? A gente tá Tranquilo? Então tá, depois eu vou. Só perceber que também, entre algumas características minhas, eu sou meio prolixo, tá? Então, se perceber que eu tô dando muita volta, você me puxa de volta aí. Mas da rede social, acho que assim, no final das contas, a nossa vida é tão corrida, né? E quando a gente foca em determinadas coisas, nos vários papéis que a gente tem na vida, então o Bruno tem lá o papel do profissional, tem o papel pai, o marido, filho, e de certa forma, inevitavelmente, em momentos da vida, a gente prioriza determinadas coisas e que naquele determinado momento eu talvez seja melhor profissional, mas você é um pior pai, você é um pior filho, um pior marido, porque eu vou ter parte do meu tempo é o único ativo que ele é escasso, né? Ele é aquilo e ponto final, ele vai ser distribuído de uma forma que naquele momento faz mais sentido. E rede social, eu falei, cara, ela por si só já é viciante, né? Então, total. Eu acho que se eu aderir a isso, é bem provável que boa parte desse meu tempo, que às vezes eu já é escasso. Já é escasso. Eu deixo de oferecer para quem eu gostaria de estar. Eu acho que eu vou acabar gastando ainda mais com isso. Então, pô, mas é uma evolução. Tô numa resistência. Então mas você não tem Instagram? Não tem. Não tem. É igual meu irmão. Eu tenho um Facebook lá que acho que eu não entro faz, sei lá, 5, 6 anos. Nem sei porque tá lá ainda. Você nunca teve? O que? Instagram? Não, Instagram não. Mas você não... E as coisas da Vita, da Build? É do Vita ou da Vita? Do Vita. Da Build. Em tese é da Vita, né? Da Vita. Você não acompanha. Nada. Tem a área de marketing, eles que fazem, me conta aí. Mais ou menos isso. O pessoal posta, oi, o que você achou? Eu falei, cara, me mostra. Eu não sei, ela não tem. Então, porque tem gente que não tem. Eu não posso falar porque eu sou ativa nas redes sociais, né? Longe de influenciar alguém, mas eu sou alguém que posto regularmente. Mas eu conheço gente que não tem, tipo meu irmão, e conheço gente, igual meu marido, que tem e mexe muito pouco, passivo, assim. E quando vê que está mexendo muito, ele desinstala. Exatamente por conta disso, porque é viciante. Aí ele pega e fala, cara, tô mexendo muito, fiquei muito, desinstala. E dali 2 dias instala de novo. E todos os parâmetros por trás, né, os algoritmos lá, eles de alguma forma são para que você estenda cada vez mais o tempo naquilo. Né? E o próprio Instagram, ele te mostra quanto tempo você está ali. Uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram, você está 8 horas. Eu falei, cara, eu tô 8 horas, cara, toda hora abrindo o Instagram. É uma merda. 8 horas da sua vida que você perde sentado, esquecendo do mundo, vendo aquilo. Então é aquele... E sabe qual é o problema agora do Instagram pra mim? A gente saiu total do tema, mas beleza. Agora eu tenho uma galera que eu converso por direct, assim. Então virou tipo um WhatsApp. Tem gente que eu converso num lugar, tem gente que eu converso no outro. Então toda hora você tá entrando. Você sabe o que é direct? Não. O WhatsApp fica meio para pessoal, né? Uma pessoa pessoal, o Instagram para colegas. Mas é uma baita ferramenta, enfim, tem funcionalidades, tá todo mundo, acho que, né, é mais do porquê, assim, acho que tem um pouco disso aí, porque acho que
se algum dia entrar, muito provavelmente eu também vou ficar ali. Eu falei, puta, então enquanto não fez falta ainda, eu vou ficando sem e boa. Mas as informações, a gente, voltando às informações, o Lu conversou com os amigos dele, eu peguei algumas coisas na internet, no LinkedIn, e eu também conheço. Bom, você veio de indicação, uma delas foi o Roberto. Sim. E agradeço, né, Roberto? A gente foi firme. E ele me mandou também uns vídeos para eu ver, então não estava tão difícil assim, a gente tinha informantes. Essa é a verdade. Mas conta pra gente. Tá, vamos lá. Eu tenho 35 anos, eu não nasci em Araraquara, eu nasci em São Paulo, mas a família da minha mãe é daqui, então eu já tenho um vínculo com Araraquara desde pequeno, eu já vinha para cá, passar as férias, os primos todos, a família da minha mãe é grande. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu mudei para cá, definitivamente, com a família, com meus pais. E aqui fiquei, desde sempre eu me considero um araraquarense, amo a cidade, gosto demais daqui. E tenho parte da família do meu pai que ainda mora em São Paulo. Então fiz aqui ensino fundamental, colegial, depois fiz faculdade em Ribeirão Preto, fiz o curso de economia lá, então me formei em economia na FEA. E de lá, no primeiro momento, trabalhei em banco, né? Então, tô contando minha trajetória. Tá? Era isso mesmo? Vai batendo papo. Daí foi, beleza, então tá. Então, mais para falar como que eu cheguei até onde estou, né? Sim, vamos colocar dessa forma. E daí, enquanto eu fazia a faculdade de economia, era um curso noturno, de manhã eu prestei um concurso público na época, num banco chamado Nossa Caixa, talvez muita gente que ouça aqui nunca ouviu falar. Mas era um banco estadual que existia, que em um determinado momento o Banco do Brasil comprou. E daí nesse concurso eu fiquei lá 4 anos, mas eu nunca me vi fazendo carreira no banco. Para mim aquilo lá fazia sentido enquanto eu estivesse na faculdade, para depois buscar alguma outra coisa. E naquela época ainda fomentava-se muito também, tipo, é trainee, é isso, aquilo. Então, no fundo, o sonho era, vou trabalhar numa grande empresa, multinacional, etc. Mas a vida os rumos foram indo de uma maneira diferente. Quando eu estava no término da faculdade, eu sempre fui muito envolvido, sou um cara extrovertido, assim, de relacionamento. Então, na época da faculdade eu fui presidente de atlética, comissão de formatura, aquelas coisas todas. E eu tinha um relacionamento muito grande com uma empresa de formatura de Ribeirão, posso falar o nome de empresa? Pode. Normal, né? Então tá. Chama Virazon, né? Ela existe até hoje, uma empresa bem consolidada lá no mercado. Que eles faziam muitas formaturas lá, mas não fora da cidade. E na época, num papo informal lá com os donos, falou, por que vocês não fazem formatura em outras cidades, tal, no expande mercado? Falei, é um negócio muito artesanal, falta gente e tal. E daí, despretensiosamente, eu e um amigo meu, né, falou, cara, tamo aí, né, se vocês quiserem. E desse papo despretensioso, deu 2 meses depois, eles nos chamaram e falaram, vocês estão falando sério? Vocês têm vontade de querer abraçar, empreender e expandir a empresa para outros mercados? Falou, cara, temos. Então, monta um planinho de negócio aí, a gente senta junto, define e vamos embora. E assim foi, fizemos um negócio assim, super simples. Esse meu amigo, na época, que virou meu sócio, tinha acabado de ir para a Índia, então assim, estava sozinho nesse período, ele ia ficar 6 meses viajando. Daí eu comecei, eles toparam, então a gente fez um contrato era uma espécie de sociedade, a gente tinha um percentual do negócio de tudo que era feito fora de Ribeirão Preto. Sim. Então, daí a gente tinha uma responsabilidade desde mapear todos os mercados, atendimento das turmas, produção das próprias festas, contratação dos fornecedores, entrega e depois apuração do resultado. Uhum. E assim foi, fiquei 4 anos lá também. Nossa. Então, fiquei um tempinho legal. Mas assim, poderia até ter sido muito mais tempo. Só que chegou um determinado momento, não sei se você já trabalharam com ramo de eventos ou não. Já. Eu já fiz, mas nunca trabalhei. Cara, assim, é apaixonante. Foi uma fase da minha vida que, nossa, evolui em N aspectos, mas se abdica muito da sua vida pessoal, né? Eu praticamente não tinha mais vida pessoal. Porque eu fazia todo o movimento com o... Ele tá brigando com a gente, o diretor vai brigando com a gente. Ficava viajando durante a semana toda e de final de semana era a produção das formaturas. E então, assim, praticamente não parava em casa, não via mais ninguém. Foram 4 anos assim. Chegou depois dos 4 anos, assim, eu não tinha vontade nem de convidado em formatura. Não, obrigado.
E daí foi uma hora que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, cara, isso tá me fazendo muito mal. Assim, acho que eu comecei até a ter um pouco de pânico, assim, sabe? Não queria, era uma sensação ruim. E daí eu conversei com ele e falei, cara, pra mim não dá mais. Daí ainda fiquei mais uns 6 meses, uma transição, a gente tinha uma relação ótima, a gente se fala até hoje. Mas naquele momento, assim, pro Bruno, pro eu, assim, não o Bruno profissional, mas pra minha pessoa não tava fazendo mais bem. Daí eu tomei a decisão de sair, daí eu fui empreender com meu pai. Meu pai tem uma loja chamada Líquido aqui em Araraquara, de praia, fitness. Daí ele estava abrindo em São Carlos e potencialmente ia abrir em Rio Preto. Aí eu entrei nessa para abrir de São Carlos, depois abri de Rio Preto, a gente abriu de São Carlos. Daí quando foi abrir de Rio Preto também eu percebi que não era também minha praia, não estava muito afim de fazer aquilo naquele determinado momento. Daí foi quando eu falei, agora eu vou montar o meu currículo, porque até então eu nunca tinha feito um currículo. Falei, cara, vou fazer um currículo e vou ver qual é que é, né, do mercado, o que tem de oportunidade. Fui viajar, foi lua de mel, tinha acabado de casar. Quando eu voltei, um amigo meu me ligou, trabalhava na Vita na época, em Ribeirão, para dar os parabéns no aniversário. Falou, cara, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, cara, agora eu não estou fazendo nada. Não, recém-casado. Recém-casado, é. Eu falei, agora eu vou começar a mandar currículo e, cara, vou ver, não sei, não tô mirando nada em específico. Ele falou, cara, tô aqui em Ribeirão, tal, na empresa assim assado, vem pra cá, vamos bater um papo, acho que tem uma oportunidade aí pra você começar. Aí fui pra Ribeirão, já tava morando em Araraquara nessa época, por conta das lojas e tal. Quando eu fui falar com ele falou, cara, tô com uma proposta de consultor imobiliário aqui na empresa. E, cara, você pode começar, e a empresa está em franco crescimento, com certeza novas oportunidades vão surgir, daí você vai avaliar, às vezes você se encontra nessa função, ou outras funções vão poder aparecer, enfim. Cara, eu acho que se fizer sentido para você, né, fica aí o convite. Daí voltei para casa, tal, a Elisa estava morando aqui, a gente, né, tinha acabado de casar, tal, e era em Ribeirão na época, a oportunidade não tinha regional Araraquara, né? Eu falei, cara, por que não, né? Sim, não conheço nada do ramo imobiliário, nada da construção civil, mas área comercial, acho que eu tenho facilidade. E, cara, vamos embora, vamos meter as caras. Minha cunhada morava em Ribeirão na época, mudei para morar com ela, minha esposa ficou aqui. Ah, jura? Porque eu não sabia se ia rolar ou não, né? Então, tudo muito novo. Eu peguei e fui, fiquei morando com a minha cunhada um determinado período de tempo, e acho que 6 meses depois, daí minha esposa mudou, ela conseguiu transferência, ela trabalhava no banco e pediu transferência. Bom, e assim foi, daí eu comecei lá como consultor imobiliário, daí de consultor imobiliário surgiu a oportunidade para gerente de vendas, depois de gerente de vendas para gerente geral de vendas, né, que lá a gente chama de gerente de house, que foi daí quando eu vim para Araraquara, que a empresa estava no processo de expansão para novos mercados, já atuava em Ribeirão, era matriz, atuava em Bauru, e Araraquara foi a segunda cidade a qual eles expandiram. Daí eu recebi o convite para assumir lá essa função aí de gerente de house e Vita ainda. Daí fiquei foram quase 1 ano e meio nessa função, daí as coisas aconteceram muito melhor do que a gente imaginava no planejamento inicial. Daí surgiu a oportunidade de virar gerente regional, que daí foi quando eu comecei a olhar as duas marcas, Vita e Beauty, porque até então atuava em Vita. E 1 ano depois, daí eu me tornei sócio regional aqui de ambas as marcas. E para abrir aqui em Araraquara, tudo isso em Araraquara, porque lá atrás, daí tem uma parte, um pormenor da história. Quando a Araraquara abriu aqui, a regional Araraquara, tinha um outro sócio, o Marlon. E daí, nesse meio do caminho, o Marlon é da região de Campinas, ele tinha um sonho de em algum momento empreender para lá. E daí a empresa comprou a ideia de ele abrir a regional Campinas, e daí quando ele fez o movimento de ir para Campinas, eu assumi aqui a regional Araraquara. Então, na verdade, aquela função que eu exerci de gerente regional foi uma espécie de preparatório para eu assumir o sócio regional de Araraquara. E aqui, quando você assumiu aqui, já tinha prédios? A gente não tinha entregue nenhum ainda, mas a gente já tinha comercializado vários já, né? Alguns. Nosso ciclo é longo, né? O ciclo ali da construção. Em Araraquara faz quanto tempo já? Do primeiro lançamento faz 5 anos e meio. Foi logo que a gente começou. Vocês são nossos clientes, né? Não sei se a gente trabalha junto na LH Publibus.
É verdade, sim, é verdade. Vocês são super nossos clientes. Sim, desde sempre. Desde a LH tem esse ano 8 anos. Isso. E desde sempre vocês compraram com a gente. Logo no começo a gente era o Renê, não sei se o Renê ainda. Não, ainda tá. O Renê. E aí a gente, cara super legal, a gente batia um papo, ia lá, ele me recebia muito bem, a gente fechava contratos, e até hoje ainda, né, Lu? A gente tem bastante campanhas com vocês, inclusive Bauru. A gente vai fazer Bauru agora. Quantas regionais vocês têm? Hoje a gente... Regionais são 11, mas são de 23 cidades. É porque daí dentro de cada, por exemplo, na regional da Araraquara, a gente engloba Araraquara, Matão, Taquaritinga, Ibitinga, então tem outras cidades menores. Então daí para cada região, geralmente cada regional tem uma cidade que é a matriz daquela regional e daí tem algumas outras cidades que seriam a metropolitana dela, né? E o pessoal começou em Ribeirão, eles são de Ribeirão, os primeiros. Sim, os proprietários. Os sócios majoritários, né? Os 3 são de Ribeirão. E permanecem lá. E sempre trabalharam na construção civil e tudo mais. Sim, os 3 têm histórico já na construção civil. O que eu vi, eu não sou daqui, né? Eu sou paulista e eu vim para cá para trabalhar na empresa da minha família. E o que eu vi em 12 anos daqui, em Araraquara especificamente, é uma evolução... Primeiro que é uma evolução da cidade absurda, assim. Isso é verdade. E uma evolução do ramo da construção, e aí a gente sente isso na LH, da construção civil, gigantesca, assim, a quantidade de prédios que saiu e a quantidade de condomínio de casa, né? Um monte. Os lançamentos, né? Por ano a gente faz 3, 4 campanhas de lançamentos e de apartamentos, depois vem casa e assim, é coisa o ano todo. Como que você vê, aproveitando, porque existe aqui no interior o lance dos condomínios de casa, né? E aí, isso que eu falei, tem crescido muito. Sim. Vocês estão em prédios. Como que vocês entendem essa concorrência? Então, acho que os condomínios de casa, hoje, eles acabam sendo muito mais concorrentes dos produtos Build do que dos produtos Vita, né? Hoje, mesmo? Porque no segmento econômico hoje a gente praticamente não tem nenhum condomínio... Na verdade, ele lançou recentemente, há poucos meses atrás, aí, um condomínio de casas, são 90 e poucas unidades, então são poucas, não são muitas unidades, mas é o único que foi lançado, acho que eu me lembro aqui em Araraquara, que enquadra ainda no programa Verde e Amarelo, ou seja, que tá não, mas eu estou dizendo, desculpa, eu te interrompi, estou dizendo esses condomínios tipo Dama, sim, aí. É o Build. Daí eles concorrem direto com o Build, né? Com a Build. Isso, com produtos da Build. E que daí, de fato, a gente tem vários aqui na cidade, né? Então, e como que vocês trabalham isso? Então, acho que são soluções de moradia diferentes, né? Por mais que no final das contas o valor nominal possa ser similar, né? Então, quando você pensa em investimento, tô alocando o mesmo montante de dinheiro numa coisa ou outra. Sim. Tem uma questão de preferência grande e é diferente você morar em casa ou morar em apartamento. Daí eu não estou assim, julgando o que é melhor ou pior, não. Acho que nem tem melhor ou pior. É questão de momento de vida, é questão de preferência, é questão de característica da família ou do casal, ou de quem está comprando. Então, e também tem um outro tipo de comprador que é o investidor, né? Que o investidor, muitas vezes, num produto de apartamentos menores, né? Que não estão ali enquadrados no econômico, mas são produtos que de metragens menores e que, nominalmente falando, não tem um valor tão elevado, ele também serve como um investimento interessante. Principalmente, a gente estava vivendo um momento de país com Selic baixíssima, né? A maior baixa histórica que a gente teve aí, e que naquele determinado momento o imóvel se tornou extremamente atraente como um tipo de investimento. Porque a pessoa que tinha lá o dinheiro dela aplicado num fundo de renda fixa, que tinha aplicado investimentos majoritariamente conservadores, o imóvel se mostrava um investimento extremamente rentável. E ele é físico, né? Assim, a gente tem vivido um momento de tantas incertezas, né? Pandemia, agora é guerra, quer não, o imóvel é o imóvel, né? O imóvel está lá, né? Faça chuva, faça sol, o imóvel está lá. Ele tem as questões dele de liquidez, depreciação, mas é um imóvel, né? Então, principalmente quem está pensando em investir, quer algo mais seguro, ele se torna uma opção muito, muito viável. Então,
assim, eu vejo que é um concorrente, sim, de fato, mas acho que tem espaço para todos, assim. Acho que não vejo que seja assim, né? Tem as pessoas que têm a preferência e as mesmas pessoas ao longo da vida podem mudar as suas preferências. A gente tem muita gente, casal que a vida inteira morou em casa. Putz, meus filhos todos já estão morando fora, estão fazendo faculdade, outros casaram, enfim. Então agora, assim, só o casal na casa, uma casa enorme, quer não. Eu moro em casa, mas casa dá trabalho, né? Tipo assim, você tá o tempo inteiro em função da casa e o apartamento é muito mais prático. Então, esses momentos de vida também eles condicionam muito a decisão ali do... Lu, você moraria numa casa? Se eu morasse no interior, sim. Sim? Em São Paulo, não. Sim, porque em São Paulo... Assim condiciona. Cara, pra você morar... A não ser que eu morasse em Alphaville, você conhece? Sim. Cara, se eu morasse em Alphaville, aí eu moraria numa casa grande e tudo mais. Mas se morar numa casa em São Paulo, num lugar... É perigoso, é caro, sei lá, outra realidade. O Beni, ele, que é meu marido, ele morou a vida toda em casa com os pais dele, a vida toda. E ele fala assim que ele acordava antes de ir, na época da faculdade, à noite, acordava com o jardineiro, o piscineiro, não sei o quê, um puta trampo em casa. E ele falou: eu não moraria em casa nem a pau. Mas exatamente, tem todos, né, esses custos aí, ou essa dor de cabeça que no apartamento você não tem, né? E eu te falo... É muito uma questão de praticidade, de fato, né? Assim, você tá muito mais tranquilo. E daí, hoje em dia, a gente oferece dentro dos condomínios que a gente entrega uma infinidade de facilidades dentro do próprio condomínio, né? Tem tanto item que às vezes você tem condomínio que a gente tá com mais de 20 itens de lazer dentro do próprio condomínio. E aquela coisa, né? Você quer usar, você usa e não está dentro do seu próprio condomínio, você não está pagando nada a mais por aquilo, ou você quer fazer uma confraternização com mais gente, você paga uma taxinha de limpeza, enfim, mas você não... Você faz na sua casa, tipo, é outro transtorno, né? Tipo, total. Então é diferente. Né? O que eu sinto lá, por exemplo, é que quando eu quero fazer alguma coisa no apartamento, não cabe no meu apartamento. Com uma galera. Sim. E aí, se eu for usar embaixo, meu prédio não é um prédio novo, meu prédio é um prédio de 20 anos, então não tem uma baita estrutura. Aí não dá. Aí você fala, cara, não vou fazer nada, porque eu não tenho onde fazer. São ônus e bônus do negócio. Mas aqui eu já cheguei a... Eu morei muito tempo com meu pai aqui. E agora eu alugo um apartamento. Mas eu já cheguei a ver casa. De verdade, para ver, porque para mim não vale a pena comprar e tudo mais, mas um aluguel de casa, a não ser que seja para investimento, sim, mas um aluguel de casa é que não compensa o quanto eu venho e tal, mas eu cheguei, eu tô no interior, né? Eu tô aqui, eu podia ter uma casa, é mais espaçoso, isso, aquilo, até comprei um cachorro. Comprou do mesmo jeito. O cachorro, comprei o cachorro do mesmo jeito, mas não... Quando eu decidi sair da minha casa, né, dos meus pais, me deu a crise dos 30 anos, eu falei, vou fazer 30 anos tomando com meu pai e com a minha mãe ainda, não dá. Resolvi, ano passado. Cara, a primeira coisa que a minha mãe falou, você vai para um apartamento, você não vai para uma casa. Eu falei, por quê? Você nunca tá dentro de casa, não é seguro, você vai chegar de madrugada e você compra as coisas, não vai ter ninguém para receber. Eu não quero ficar recebendo coisa sua aqui dentro de casa, você não quer sair. Cara, eu fui para um apartamento. E eu me adaptei super. Eu achei que eu não ia me adaptar, me adaptei super. Então, tem tudo a ver com praticidade, né? E normalmente os prédios eles estão mais bem localizados no sentido, eles estão em áreas mais centrais, mais urbanizadas, tal, que muitas vezes você consegue fazer muita coisa a pé, você consegue se deslocar ali com maior facilidade. Então isso também acaba, de certa forma, sendo um diferencial levado em consideração. Então, eu sempre fui muito o pessoal de São Paulo é bairrista, assim. Sim, quando você está num bairro, é difícil, você gosta daquele bairro e tal. Quando eu morava com a minha mãe, eu morei a vida toda com a minha mãe. Quando eu casei, que eu mudei nunca morei sozinha, né? A gente morava em Higienópolis. Você conhece São Paulo?
Eu estudava no Rio Branco. Ah, você estudava no Rio... Pô, você conhece São Paulo. Você ficou lá até os 13 anos. Eu estudei no Rio Branco. Também? Até os 7 anos. Quantos anos você tem? Eu, 35. Ah, você é mais novo que eu. Eu tenho 39, mas eu estudei no Rio Branco. Lá, em algum momento. A gente morava perto da Barcelona, sabe? Sim. Na Vila Boim. E eu fazia tudo a pé, porque ainda eu fiz faculdade na FAAP. Eu morava ali na Vila Boim, então fazia tudo a pé. Aí, quando a gente mudou para Pinheiros, eu faço tudo a pé lá. Então, eu nem sei. Eu acho que eu acharia estranho se eu morasse numa casa, se fosse aqui distante, que eu tinha que pegar o carro... Foi tudo com carro. Ao ponto de eu andar na rua e conhecer as pessoas. Agora, com o cachorro... Todo mundo conhece meu cachorro, não me conhece mais. Conhece a minha filha ou meu cachorro. Então, a gente é muito bairrista mesmo. Não tem muito jeito. E a gente é de ser humano, né? Esse senso de pertencimento, assim. De alguma forma você gosta de pertencer a alguma coisa. E às vezes esse bairrismo tem a ver com isso, né? É verdade. Porque você tá ali, eu conheço as pessoas, as pessoas conhecem a minha filha, o cachorro... Cara, é aconchegante, é gostoso isso, né? A gente se sente em casa. Em casa, né? Então, até um pouco segura, né? Você ia perguntar alguma coisa? Não, falei, morando em São Paulo, né? É bom se sentir seguro num lugar que você conhece todo mundo. Total. Né? Não, minha avó mora em São Paulo, acho que foi 40 anos na mesma casa. É uma ruazinha, assim, ali na Vila Mariana, que assim, acho que passa meia dúzia de carro no dia inteiro. E é os mesmos vizinhos que mora lá há 50 anos. E eu acho que você só muda... Ai, bati meu queixo. Você só muda se, por exemplo, você trabalha lá e olhe lá, né? Pai, eu moro em Pinheiros e, cara, agora eu vou trabalhar no Morumbi. E aí você começa a cogitar mudar de casa porque você vai ficar 1 hora no trânsito. Senão você vai ficar sempre ali no mesmo bairro, né? Não tem muito jeito. Eu ia te fazer uma pergunta. Nessa transição de Ribeirão para cá, e aí, de fato, num cargo como sócio e tal, como foi essa transição e assumir uma regional? É um outro tipo de desafio, né? Muito maior. Não, sem dúvida, assim, as coisas foram acontecendo, né? Quando eu mudei para Araraquara, eu já assumi esse cargo de gerente de house, que de certa forma fazia uma gestão direta ou indireta de um número significativo de pessoas, mas mais ali concentrado na área de vendas e áreas que dão um apoio direto ali, né, na área corporativa. Então, marketing, RH, repasse, enfim. Ali por si só já foi um desafio muito grande também porque... Estava saindo da matriz, indo para uma regional, para algo que era tudo novo. Naquela época também a estrutura que a empresa proporcionava também era muito menor, assim, era quase, a gente era uma startup aqui, né? A gente ia, aluga o espaço e faz tudo na raça mesmo. Lembro que na época, enquanto reformava a nossa central de vendas, na House do Vita ali no centro, a gente fazia os treinamentos numa sala na sala de treinamento ali do edifício Vitória. E daí ficou umas 2, 3 semanas com a galera lá para depois levar pra house, assim, todo mundo comprando uma ideia de algo que não existia, assim, né? Tipo, quem que era a Vita, quem que era a Build, tipo, Araraquara ninguém não sabia quem que era, né? E eu sempre tive comigo uma coisa muito do propósito, assim, se a gente está fazendo alguma coisa, aquilo lá tem que estar fazendo sentido de alguma maneira. E desde o princípio, eu acho que no meu discurso com todo mundo que estava ali, acreditando naquela loucura lá, era que, cara, a gente tem o privilégio, daí ali no caso de Vita, a gente tem o privilégio de participar de um momento muito único das pessoas. O nosso trabalho por si só nos proporciona participar de um momento especial que muito provavelmente a maior parte dessas pessoas nunca mais vão esquecer, que é proporcionar o primeiro imóvel. Muitas das pessoas passaram 1, 2, 3 gerações que moraram de aluguel, onde, né, essas gerações não tiveram a oportunidade de ter o seu próprio imóvel, ter o teto e falar que, putz, isso aqui é meu, conquistei, e a gente está podendo proporcionar isso para as pessoas. Para muitas delas que sequer acham que tem essa possibilidade. Sim. Então, acho que esse discurso, acho que foi e era verdadeiro, é verdadeiro, assim, acho que uma das coisas que mais motiva cara, é maravilhoso você olhar no rosto das pessoas. Eu já fui convidado para ser padrinho de casamento de cliente, coisas assim, tipo, a pessoa fala assim, nossa, você não sabe o quanto que você mudou a minha vida.
E eu, naquele grupo de pessoas, de certa forma, estava começando, né, uma jornada para fazer isso acontecer. Então as coisas deram muito certo, assim, a gente, desde o início de tudo que a gente planejou, a gente conseguiu superar muitas expectativas, e daí, lógico, né, as responsabilidades vão aumentando, né, porque responsabilidades com aquelas pessoas que acreditaram, né, naquele projeto, com os clientes que, consequentemente, acreditaram no que a gente está vendendo. Uhum. E, assim, acho que eu tento levar com leveza, assim, porque, de verdade, você começa a parar e pensar, putz, tanto de coisa, tanto de responsabilidade, que isso, que aquilo, assim, acho que a gente começa a ficar meio paranoico, meio louco. Sim. Então, eu prefiro confiar que eu estou em volta das melhores pessoas possíveis, que a gente está sempre buscando criar o melhor ambiente também, onde as pessoas possam se respeitar e exercer o máximo da sua potencialidade, a gente, como empresa, oferecer também as ferramentas adequadas. E assim as coisas fluírem, sabe? Eu acho que pelo jeito tá dando certo, né? Porque foram só elogios. Só elogio. Eu tenho, assim, eu vejo que é o Vita ou a Vita? O pessoal do marketing fala que é a Vita, mas eu falei por 10 anos o Vita, então vocês Então você copia ele. Tá. A gente percebe que a Vita, ela é muito ativa na cidade, né? Participa de várias ações dentro da cidade. Isso é ações solidárias, né? Isso é uma característica do Vita da região de Araraquara ou é da empresa? Porque assim, desde que eu cheguei aqui, eu sempre vejo vocês arrecadando alimento, participando de doações, Natal. Aquela campanha do Araraquara, do coração. Do Araraquara, isso. Então, assim, a gente percebe que vocês sempre estão envolvidos na região. Isso é uma coisa que veio de você para a Central de Araraquara ou isso faz parte da empresa? Da essência. Da essência da empresa. Sim. Não, acho que tem muito a ver com a causa justa da empresa, o que a empresa busca impactar. E é lógico que também tem as particularidades de regional a regional e daí está muito em função das lideranças que estão conduzindo o negócio. Então, assim, eu acho que isso está, sim, na essência da empresa, mas tenho a impressão que aqui em Araraquara talvez seja um pouco mais potencializado. A gente, de fato... E acho que tem muito a ver, talvez, com aquilo lá que eu falei lá no começo, né? Com você. Que gerar impacto positivo para todas as pessoas que, de alguma forma, a gente interage. E a gente interage com gente pra caramba. Então, entregar um bom imóvel, eu acho que pressupõe-se que é o que a gente já tem que fazer. Poxa, né? Eu construo imóveis, pressupõe-se que eu vou entregar alguma coisa de qualidade. Agora, gerar um impacto positivo para os clientes, obviamente, para os colaboradores, para a comunidade que a gente está inserido, para os nossos fornecedores, acho que é o além. É o legado que a gente quer deixar. Eu falo muito assim, pessoal, cara, amanhã é o dia que eu for contar alguma história para minha filha, é esse tipo de história que eu quero contar para ela. Né? Que diferente, que mundo meu pai ou as pessoas, né, independente de quem seja, conseguiu deixar um grãozinho melhor do que quando eu encontrei. Então, acho que é um pouquinho disso. E daí a gente vai fazendo tudo, assim, gostaríamos até de fazer mais, mas a gente está sempre tentando se envolver em várias causas. E a gente acaba fazendo, daí é um pouco do meu jeito, a gente acaba fazendo até pouca publicidade dessas coisas, assim, porque, cara, se a gente quer, não sei, eu parto muito do pressuposto que se eu quero fazer doação, não preciso ficar falando para ninguém, todo só mundo. Falso. Né? Então, se eu estou falando é porque não tem problema nenhum, né? Só que daí é marketing, não é doação. Então, assim, não que as coisas não possam coexistir, eu acho que elas devem. Tá? Eu tenho ressignificado muito isso comigo mesmo. Eu falo muito internamente, assim, cara, dou umas viajadas. Não, para. Eu tô adorando isso, que eu já tenho coisa para falar. Eu vou puxar uma coisa, assim, que é um vídeo que me marcou pra caramba. Eu tenho gostado muito de falar isso pra galera. Tem um vídeo, eu nem lembro de quem que é, tal, é num podcast, depois eu passo, tá, pra vocês falam o negócio da ocitocina. Não sei se vocês já ouviram esse negócio daí. Não, mas assim, fala aí, porque aí a gente põe nos cortes. Isso. E daí depois eu conecto com o que eu voltei a falar, que eu comecei a falar, na verdade. Mas existe um estudo, assim, que diz que toda vez que a gente faz algo de bom pra alguém, existe uma descarga de ocitocina dentro do nosso corpo. Ocitocina é um hormônio, que inclusive é um hormônio é um hormônio que é liberado na hora do parto. Né? Então, assim, é um negócio. Então, que falam que é o hormônio do amor. Então, toda vez que você faz o bem para alguém,
você emite uma descarga, o seu corpo emite uma descarga de ocitocina e que te dá uma sensação de prazer muito boa. Isso acontece com a pessoa que realiza aquela ação, como também com a pessoa que recebe a ação. Então, ambas as pessoas têm uma descarga de ocitocina e aquilo gera uma sensação de bem-estar muito grande. Daí foi feita uma pesquisa na qual descobriu-se que quem indiretamente está envolvido naquilo, ou seja, quem viu aquela ação acontecer, também tem uma descarga de ocitocina. Então, isso me fez muito parar para pensar, cara, tudo bem, quando a gente faz o bem, eu não preciso ficar falando que estou fazendo o bem, mas talvez toda vez que eu fale o bem, ou exponha o bem de alguma maneira, eu estou estimulando mais pessoas a olhar aquilo lá e falar, cara, puxa, que legal, será que eu não posso fazer também? Porque a gente tem a mania de pensar que para fazer as coisas tem que ser grandioso, tem que mudar o mundo, cara. Só que a gente esquece que se cada um fazer um pouquinho, por menor que seja, se impactar uma pessoa, cara, isso já é por si só grandioso, né? Então, eu comecei a ressignificar um pouquinho essa história do falar, não falar, muito em função disso, né? Acho que você, de alguma forma, divulgar, você estimula que outras pessoas também possam fazer o bem e a gente possa construir uma corrente do bem. E aqui em Araraquara a gente tem buscado permanentemente fazer esse tipo de ação. É uma ação que é muito legal. Bom, ninguém sabe, então vou falar aqui, né? Ninguém sabe. Por exemplo, é o próprio hospital de campanha. A Vita e Build foram as empresas que construíram. Não que necessariamente construíram tudo, mas boa parte do que foi feito no hospital de campanha, na parte civil, fomos nós que fizemos. Você sabia disso? Não. Eu não sabia. Então... Devia ter falado, eu sou marqueteira, Bruno. Assim, verdade, você devia... E assim, não foi verba de contrapartida, não foi verba de absolutamente nada. Naquele momento a gente entendeu que a forma que a gente poderia melhor contribuir para a cidade de Araraquara, para a sociedade araraquarense, seria contribuir com o hospital de campanha que precisava ser feito de uma forma urgente, porque a gente estava ali na corrida contra o tempo, e aquele hospital veio a ser extremamente útil, né, para salvar um monte de vidas. Então, naquele momento foi o que a gente entendeu que, cara, então é para cá que a gente vai canalizar o nosso recurso, né, nosso esforço. Não vejo nenhum problema de falar, principalmente quando a gente é empresa, sabe? Não porque eu sou marqueteira. Eu acho que, às vezes, quando na pessoa física, a gente não fala muito. Mas eu acho que, como empresa, a gente tem esse papel social na sociedade. Primeiro, para começar, você já emprega um monte de gente que, indiretamente, trocentas mil famílias. Isso não deixa de ser uma grande causa, né? Eu imagino que quando na pandemia, por exemplo, você devia estar muito preocupado o que você ia fazer com esse monte de gente. Agora, se você faz a ação social, você está ali contribuindo. Então, você fala, pô, fui lá, fiz. Eu não sou, eu sou legal, eu estou contribuindo e tá tudo bem. Eu acho que tem jeito de falar, talvez. Acho que você não está ali se vangloriando de qualquer coisa, né? Você está, cara, eu tô contribuindo. Eu sou. Até porque as pessoas só gostam de bater, né? Só gostam de falar mal e criticar a empresa, mas na hora que a empresa faz algo bom para a cidade, você não vê ninguém postando, aplaudindo, né? Então, se você não falar, ninguém vai saber, né? Você não vai, quem recebeu aquela doação não vai falar, pô, foi a Vita que me deu ou foi a empresa X que me deu. Não vai falar para ninguém. Vai receber, vai ficar quietinho. Então, é uma função, acho mesmo que tem que falar, porque não é só, a gente não pode só apanhar, não pode ser só criticado, também tem que receber palmas, né? Elogios também, acho que é normal. Que é uma coisa que a gente tem que significar como sociedade, na verdade. Total, né? Tipo assim, total. Cara, você falou, tem uma predisposição tão grande para criticar o outro, para julgar o outro, para falar mal, e não, a gente deveria ter para enaltecer, fazer um reforço positivo, falar bem. Sabe, a gente está numa sociedade doente hoje, né? A gente está na sociedade da cultura do cancelamento, né? Não é do positivo, é do cancelar. Você não tem redes sociais, mas você sabe disso, né? Da cultura do cancelamento. Sim. Eu começo a ficar à vontade, eu quero cruzar a perna e tudo mais. Mas você falou da história da ocitocina, que quando você faz, tem a sua descarga, o outro que recebe e o terceiro, vamos chamar assim. Tem dois perfis, um que eu conheci por você, inclusive, 2 perfis no Instagram, eu não sei se você já ouviu falar, que um chama Razões para Acreditar
e o outro chama Dino Sonso, não é? Isso. Dino Sonso, que ele gera exatamente, pelo menos em mim, ele gera exatamente isso, porque você vê eles fazendo alguma coisa boa, imediatamente a sua sensação, você vê o cara lá, que nem esse Dino Sonso, eu já vi várias vezes, do seu perfil, ele sai de um lugar, vai ajudar o vendedor de água, que é um senhor de 80 anos, que está vendendo água porque ele parou de estudar direito, que era o sonho da vida dele. E aí ele não estava mais conseguindo pagar a faculdade. O cara vai lá, pergunta não sei o quê, dá um dinheiro para ele. Você já sente um negócio. Aí ele escreve, fala, pô, gente, vocês puderem ajudar, imediatamente você entra na página, né? Você te gera um... Eu, nesse dia, imediatamente eu entrei. Falei assim, cara, quanto eu posso doar para esse cara? Porque... gera, né, a descarga. É instantâneo. Instantâneo, assim, instantâneo. Não, eu lembro desse dia, você falou assim, Lu, é sério isso? Eu falei, Ela clicou, ela falou, eu vou doar. Porque foi um vídeo mesmo também que marcou, eu mandei para vários amigos meus depois, que você fica aquele, cara, né, eu posso ajudar, né? E o cara não tá pedindo, ele fala, o quanto você puder. E eu acho que a história da gente falar também, como empresa, já que a gente está falando de mudança de sociedade, estimula os outros, né, a fazerem, puta, aquela empresa está fazendo, eu podia fazer mais um pouco, aquela ali está contribuindo, pô, eu queria fazer mais um pouco, e vai unindo. Exatamente, de certa forma você vai gerando esse círculo virtuoso, né? Total. As pessoas começam, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né, de falar, putz, acho que eu poderia fazer um pouquinho a mais também. Sair daquela coisa, tipo, para eu fazer eu tenho que ganhar algo em troca. Cara, será? E será que também não está ganhando? E tá tudo bem se você estiver ganhando algo em troca. Também, mas tipo assim, enfim, cara, pode não assim, ser a sua razão fim, né? Você querer ganhar algo em troca, mas indiretamente você tá ganhando. Sim. Seja desse tamanho ou desse tamanho. É engraçado, né? Você falou de razões para acreditar, e eu falei toda a história da rede social. A única vez que eu pensei, na verdade, isso, talvez a gente pode conversar mais sobre, né? Em algum outro Mas eu já pensei nessa história de poder impactar, né, positivamente o meu entorno. Eu falei, cara, e a rede social, ela tem um poder absurdo, né, disso, assim, tipo, você falou, cara, eu vi instantaneamente, já me deu um negócio, eu já tava mandando pro fulano, pro ciclano, cara, vamos fazer uma campanha, já vamos... Tem muito disso, né? Você tem uma escalabilidade absurda que no mundo real, assim, a gente não tem. E daí eu já cogitei, falei, cara, talvez eu pegar uma rede social, todo dia vou fazer uma postagem de uma coisa legal. E isso, de alguma forma, vai gerar um efeito positivo e dentro daquele propósito de impactar positivamente, talvez seja mais um grãozinho nessa história toda. Total. Então, e eu me inspirei um pouquinho no Razões para Acreditar. Razões para Acreditar é incrível, né? É bem bacana. É incrível. E eles se tornaram uma coisa gigantesca, né? Hoje, por exemplo, tem pessoas... Luciano Huck segue eles. Hoje eles têm várias pessoas, teoricamente, com poder, né, na mídia muito grande. Inclusive, um dos casos que apareceu lá, o Luciano Huck foi ajudar. Eu acho que eu vi esse aí. Foi ajudar, ainda chamou o cara do perfil, agradeceu o cara e foi junto com o cara buscar a família que eles estavam ajudando. Então é uma coisa bem legal. Porque daí você começa a conectar as pessoas começam a se estimular, a querer ajudar, assim, putz, é um negócio, cara, infinito, assim, legal demais. Criaram uma plataforma paralela de crowdfunding, então onde tem lá, né, as principais campanhas. Super legal, assim, então acho que, putz, pode ser um caminho. Vamos conversar. Eu tenho um projeto na Paraty que eu vou lançar, inclusive na corrida que a gente está fazendo junto. Você vai estar lá no domingo? Vou estar ajudando a organizar lá. Então a gente vai se ver. Que você vai ver o ônibus lá. O Roberto te falou ônibus. Então, o ônibus, ele tem essa função. Que legal. Então, nesse aí que a gente pode fazer. E também, juntos. E você não pode esquecer também construindo um sonho? Transportando sonhos. A gente tem um projeto que essa é outra também. Mas eu não vou ficar contando aqui a gente está falando disso agora. O Transportando Sonhos é um projeto que a gente lançou no ano passado, que a gente realiza sonhos de pessoas, passageiros ou não nossos, que se inscrevem numa página. E a gente realiza, óbvio que sonhos que a gente
pode realizar. Mais palpáveis. Assim, palpáveis. Então isso começou com um menino que o sonho dele era conhecer a garagem da empresa e andar nos ônibus verdinhos abacate. E aí começou com ele, aí depois começou com a gente foi para uma menina que o sonho dela era andar no ônibus iluminado. A gente fez, agora a gente tá fazendo com outro rapaz. Cara, vinha cada e-mail um outro rapaz que falou que ele saiu das drogas e do vício das drogas e do álcool, e o sonho dele era poder ajudar a instituição que tirou ele do vício. Legal. Nossa. Cara, e aí você vai plantando a sementinha. Mas deixa eu voltar, eu vou ficar falando disso que é maravilhoso. Como que vocês fazem para escolher os lugares? Porque você não é da construção civil, apesar de agora você conhecer muito, mas avaliar os lugares, o que vai construir, como vai construir, como que funciona essa dinâmica aí? Tá. O ciclo, né, da construção civil é um ciclo bem longo. Né? Então, da negociação da área até a compra ou permuta da área, até efetivamente a gente entregar o empreendimento, é um ciclo que às vezes demora 7 anos. Então, parece que não. Então, não imaginava que fosse tanto tempo. Não, demora, porque mesmo depois de, encontramos uma área que faz todo sentido para aquele determinado produto, cada área também tem uma particularidade na hora da aprovação do projeto, que segue por N legislações e autarquias, para que de fato aquele projeto tenha um alvará de construção, um registro de incorporação, e que daí finalmente a gente esteja habilitado para comercializar aquele empreendimento, construir, entregar, e depois mesmo de entrega a gente também permanece com todas as nossas responsabilidades legais e o nosso relacionamento com o cliente, né? Mas lá, né, voltando para a compra ou para a permuta do terreno, assim, tem toda uma pesquisa de mercado que a gente busca e desenvolve, seja com pesquisas de fato contratadas, seja com percepções internas, na qual a gente vai entendendo, né, também as tendências daquele mercado específico, no qual a gente também faz um mapeamento de concorrência, do que tipo de produto está sendo mais ofertado na cidade, qual não está sendo ofertado, há quanto tempo. E a partir daí a gente começa, e daí, lógico, para cada tipo de produto tem um determinado perfil de área, seja localização, seja metragem, seja geometria, que a gente vai afunilando ao ponto de, e daí dentro da empresa também a gente tem uma premissa interna de sempre buscar negociações as quais o dono da área se torne um parceiro nosso. Legal. E não necessariamente, comprei sua área, agora sim, você não faz mais parte do negócio. Então a gente sempre preconiza na negociação trazer ele como um parceiro e ele vai ganhar com a gente ao longo da construção e da venda do empreendimento. Então, assim, a gente leva em consideração isso, mercado, tendências de comportamento do público, disponibilidade também de terreno, topografia, então dessas questões mais técnicas, até mesmo prazos para aprovação, porque dependendo, a gente às vezes tem uma previsão de lançamentos nos quais, eu preciso fazer um lançamento que eu preciso de uma área que ela tem um perfil tal que eu consiga uma aprovação mais rápida do que uma outra que passa por um processo diferente de aprovação. Sim. Então, assim, tem toda uma questão, seja técnica, seja mercadológica, que a gente avalia, e daí depois entra a funila, né, em algumas áreas, que hoje, até pelo fato de a gente já ser reconhecido na cidade, muitas dessas áreas, elas de alguma forma, em algum momento, aparecem para a gente, para que a gente possa estudar e entrar na negociação comercial com o dono da área. Sim. Né? E daí, a partir dali, a gente fechar negócio ou não. Então, assim, são esses vários aspectos aí que a gente acaba analisando, né, para avaliar se faz sentido aquele terreno ou não faz sentido. E você está dentro de todos esses processos? Sim, eu participo diretamente. De tudo. Assim, hoje eu não participo diretamente das negociações das áreas, em alguns momentos, quando necessário, sim, mas a galera que está lá tocando faz 10 vezes melhor que eu. Na verdade, só tento não atrapalhar. Mas assim, tô sempre sabendo de tudo, né? E a gente define uma estratégia até para todo início de ano, quando a gente define uma meta de novos negócios, que essa área que faz as compras dos terrenos, internamente chama de novos negócios, para que a meta deles esteja alinhada com a estratégia e a necessidade da empresa. A gente também busca cada vez mais se tornar uma solução imobiliária. Então, quando a gente fala em solução imobiliária,
não necessariamente a gente vai estar sempre ofertando só prédio. Pode ser que amanhã a gente esteja com casa também. Então, são outros nichos que também vão ampliando o nosso portfólio para que a gente consiga ampliar a nossa possibilidade de Eu tenho uma pergunta em cima de... Vamos falar. Não, pode perguntar. Não, aqui isso me remete a uma outra coisa que eu quero perguntar depois, fala. Não, você disse que tem uma equipe que faz toda essa parte. Hoje no Vita, vocês estão em quantos? Entre corretor, engenheiro, arquiteto? Total, né? Total. Vita e Build. Da Vita Build, né? Hoje a gente está quase 400 aqui. Contando com... Sem empreiteiro. Sim. Só de colaborador direto mesmo. Nossa, é muita gente. Gente. E isso assim, somando Matão também, tá? Daí eu tô falando regional Araraquara, que é Build Araraquara, Vita Araraquara e Vita Matão, e a gente iniciou a operação em Itaquaritinga agora no meio do ano também. Cara, mas vocês cresceram muito rápido aqui. Foi exponencial o negócio. Foi. Como eu falei lá atrás, graças a Deus. E quando a gente começou, assim, a gente não tinha a menor noção que ia ser. E todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo conhece, sim. Não, hoje, em Araraquara, disparado, é a maior empreiteira construtora de Araraquara, incorporadora de Araraquara, sem dúvida, assim. E assim, é engraçado que pouquíssimas pessoas associam uma marca da outra também, né? Acho que são poucas pessoas que sabem que é o mesmo grupo, né? Que às vezes Build é Build, Vita é Vita, mas não sabem que, apesar de cada uma atua num segmento distinto, mas não sabem que participam do mesmo grupo, né? Então... Vamos lá, explica o que é a Vita, porque tem gente aqui que pode não conhecer, pode ter gente de outra cidade, se Deus quiser. Que queira comprar um apartamento, né? Estado, sei lá. Explica a diferença da Vita e da Build. Legal, então a Build hoje a gente atua no segmento de médio e alto padrão e também... Hoje não tanto, né, mas também outras frentes como comercial, hoteleira. A gente já tem alguns hotéis entregues, edifícios comerciais também, isso daí majoritariamente em Ribeirão e Bauru. E dado o contexto econômico que a gente está vivendo, não é um nicho que estrategicamente a empresa entende que faz sentido atuar, mas está dentro do nosso portfólio em algum momento, se o mercado... Né, a macroeconomia política do nosso país estiver mais favorável, pode ser que a gente entre novamente nesse tipo de nicho. E hoje, então, majoritariamente tem sido médio alto padrão residencial. E daí tem imóveis que variam de 400, 300 a 400 mil reais a 2 milhões de reais, aí depende muito, né, do acabamento, metragem, enfim. E localização também, cidade. Localização, N características aí que vão definir um produto do outro. E o Vita, ele essencialmente trabalha no mercado econômico. Então, como até então, né, todos os nossos empreendimentos eles tinham como premissa estar enquadrados dentro do programa Verde e Amarela, ou seja, num determinado teto de valor. E a partir do ano passado, a gente começou a transitar numa faixinha um pouquinho acima já do faixa Verde e Amarela. Então, que é uma faixa de valor que até então a Build não atendia, né, que os empreendimentos da Build ficavam ainda acima. E o teto do Vita também não alcançava. Então era um vácuo ali, vai dos 200 aos 300 mil reais, que praticamente ninguém, pelo menos no nosso grupo, ninguém atuava. E no Vita a gente começou a dar esse passinho para esse mercado também. Então, basicamente, assim, linhas gerais, esses são os segmentos que cada uma delas atua, tá? Entendi. Quais foram você acha que foram os seus maiores desafios, assim, nesses 5 anos exponenciais que você viveu? Acho difícil, né? Falar. Cada hora é um desafio. É um desafio diferente. Tudo foi muito rápido, né? Então, assim, tem muita coisa que foi acontecendo e você tem que... Aquela coisa, você vai trocando pneu com o carro andando, né? Então, teve várias dificuldades, né? Desde, às vezes entregar empreendimento, que, né, depois da entrega você tem vários desafios que até então... Puxa, eu só era da área comercial, né? Eu fiz na comercial. E daí na amarra você tem que começar a se envolver com N outras áreas também. Tecnicamente eu não entendo, mas puxa, você tem que de alguma forma ali interagir e ajudar. Então com as primeiras entregas, de entender um pouco toda essa dinâmica da construção, da entrega. Mas eu acho que o desafio maior, permanente que a gente tem
é zelar pela cultura que a gente lá atrás, de empresa pequena, criou e que ela se permeia até hoje. Porque é muito fácil, depois que você começa a ficar grande, você ficar arrogante. Você achar que, agora eu sou fodão, Sim, eu sim. sou grande, agora não preciso mais me ocupar com os pequenos detalhes, agora não interessa o que o fulano faz. Na hora que você começa a pensar assim, é o princípio do fim, né? Porque você acha que você não tem mais nada para evoluir, não tem nada para nada Que é pra um aprender. erro, né? Exato. Você começa a ficar burocrata, você começa a ficar lento, você começa... Então, assim, eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio permanente. Ter cabeça de pequena, independente do tamanho que a gente esteja. Sim. E zelar muito pela cultura. Porque senão, de verdade, perde até o sentido das coisas. Se não for para ser, né, aquilo lá que a gente acreditou que pudesse ser, não que a gente esteja sendo aquilo, mas que a gente esteja evoluindo em direção àquilo, né, de ser aquela empresa que impacta positivamente todos aqueles agentes que ela interage de alguma forma, acho que perde o sentido. Então, acho que é um desafio permanente. E é permanente mesmo, assim. Quando você acha que, cara, não, agora tá tudo bem, tá fluindo. Aí vem uma bomba, né? Estou mexendo aqui no celular porque eu quero pegar o nome de um livro, de um audiolivro que eu estou ouvindo. Porque é bem nisso aí, é um livro conhecido de um autor que chama Simon Sinek. Não sei se você... eu já li. Start with an I. Why? Comece com o porquê. E ele fala exatamente isso, do quando, e que é uma coisa teoricamente básica, né? Que a gente já ouviu falar muito tempo atrás, na faculdade e tudo mais. Mas você vê que tem um puta de um autor que escreve e fala isso, que é o tal do Golden Circle, que são a missão, visão e os valores, o propósito da empresa. Que é exatamente isso que você está falando. Porque se a empresa não tem um porquê, você vai trabalhar por quê, né? Você só está fazendo o quê? O quê? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo tal. E talvez seja o mais difícil. De fato, é um desafio permanente você colocar o seu porquê a todo momento para as pessoas irem trabalhar com o mesmo propósito que você está indo. E eu acho que até mais do que isso, elas se apropriarem disso. Porque isso não tem que estar dentro do Bruno, do fulano, do ciclano. Acho que cada um que tem que estar lá dentro tem que estar sentindo isso também. Porque senão, assim, não tem como uma pessoa ser o guardião, zelar por aquilo, pelo ambiente, se cada um se apropriar daquilo como se fosse seu também. Então, acho que esse é um exercício do dia a dia. É que nem confiança, assim. Você demora para construir, é um passinho de cada vez, mas... Cara, você errou, você volta 10 casinhas para trás, às vezes nem volta mais, né? Então, assim, é um exercício diário. E como que vocês fazem isso lá? Manter o porquê da empresa ativo e dentro dos outros. Dá uma dica aí. Putz, acho que é com exemplo. Não tem, para mim não tem outra forma. Não tem outra forma. É o exemplo, é o dia a dia, é consistência... atitude, tipo, não tem, assim, falar que tem uma fórmula mágica, falar que faz isso, esses são os 10 passos que vai dar tudo certo, cara. Primeiro, assim, aquela verdade tem que ser verdade, né? Não adianta você querer vender uma coisa que, assim, na prática ela é vazia, assim, né? Ela só tá lá no muro da parede, mas na prática você não sente que tem aquele tesão, aquele brilho no olho, tá? Então tem que ter uma verdade por trás. E acompanhado dessa verdade tem que ter atitude que corrobora com o discurso. Porque se só fica no gogó, na conversinha e tal, mas na primeira adversidade que tem você escorrega, também são nas dificuldades que você vê quem é quem, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. É fácil ser legal quando tá tudo bem. Tipo, né? Tá tranquilo. Tá... Todo mundo se abraça e é isso. Agora na hora da dificuldade lá, cara, na encruzilhada, que você tem que tomar uma decisão assim, que, decisão difícil... Que, cara, você vê se aqueles valores de fato eles são inegociáveis ou não. Cara, isso aqui é porque e talvez esse seja o caminho mais tortuoso, mais difícil, cara, mas é o caminho que a gente tem que tomar, porque isso não está em xeque, a gente não está... não tem dúvida quanto a isso, né? Isso define a gente, né? Então é isso que a gente tem que fazer, ponto. E geralmente são nessas situações difíceis e no exemplo do dia a dia que é que você
constrói ou reforça esse ambiente, você constrói ou reforça a cultura. E não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Ela leva tempo, né? Não. A gente é ansioso, a gente quer que as coisas... Não, é uma construção. É uma construção. É uma construção. Não tem jeito. Então... Não tem jeito. Você ia perguntar. Não, você falou essa questão de ser exemplo, né? Quando comecei a trabalhar e tudo mais, meu pai sempre falou uma coisa pra mim. Meu pai falou, mira naquela pessoa que você quer ser dentro da empresa. E repara muito nele. Se a pessoa tá correndo atrás, se aquele cara tá se esforçando, por que você não vai ser? Porque sempre tem aquele cara que vem, para, assim, não, tem outro jeito de você fazer, vem cá. Sempre tem a pessoa que fica colocando o mais fácil para você. Meu pai sempre falava isso. O mais fácil é o mais fácil, mas acaba rápido, né? O difícil vai demorar, uma hora mas, cara, vai ser a longo prazo. Então, meu pai sempre falava isso para mim. E quando você falou isso, eu lembrei muito dele. Ele fala, repara naquela pessoa, pega alguém de exemplo. Porque vai vir 1000 pessoas em volta querendo te tirar do foco. E é isso mesmo, né? O que você falou, exemplo, é todo dia você mostrar que aquela forma é a forma correta de agir, de trabalhar. Eu falo isso muito pra Lu também, porque eu trabalho com ela já fazer 8, né? Eu falo isso pra ela, eu sempre reparo muito nela as coisas que ela tá fazendo. Porque se ela tá fazendo, por que eu não vou fazer? Entendeu? Eu sempre falo isso pra ela, Lu, eu falo pra todo mundo que trabalha com a gente. Se a gente que está aqui não está fazendo, ela está fazendo. Então, eu sempre falo isso falo para todo mundo e eu falo, tem que ter alguém de exemplo para a gente seguir. Não adianta. Não, e a gente ainda leva a cultura, né, junto, que é difícil, né? Porque tem líder que não pensa nisso, né? Em ser o exemplo, não é nem líder, né? Uma pessoa dessa não é nem líder. Mas ela só faz, ele né? gere, mas não inspira, né? Daí gere, mas não inspira. Quem é a sua inspiração? Bom, tem meu pai, né? Aí, pai, ele falou de você. Meu pai, acho que meu pai e minha mãe, logicamente, né? Que a gente sempre fala uma figura, você acaba fazendo uma associação, mas a junção dos dois, as características dos dois, que são bem complementares, por sinal, assim, eles são bem diferentes. E se fosse falar, de uma pessoa pública, né? Vamos colocar aqui uma pessoa que eu admiro muito, muito, assim, a história é o Mandela. Assim, o Mandela eu acho excepcional a história dele. Inclusive tem um curso, né, que a gente ministra aqui na regional, chama Inspirando Líderes, e daí parte do curso a gente utilizou muito da história dele para pegar insights assim, comportamentais da liderança. A gente podia colocar um Inspirando Líderes no ônibus. Verdade. Minha cabeça não, ela já tá lá, porque, já tá no domingo. Podia levar para as comunidades. Não, legal. Isso, demais. né? Olha. Voltando, Luciana, volta. É isso aí. Mas você estava falando da diferença da Build e da Vita, que vocês podem ser ainda ter condomínios de casa e das soluções que você. E antes a gente estava falando das soluções. Lá em São Paulo, uma incorporadora construtora que cresceu gigantescamente foi a Vitacom, né? Sim, sim. E a Vitacom, ela... Uma proposta bem específica. É uma proposta bem específica. E ela fala exatamente que ela não é uma construtora ou incorporadora construtora, que ela é uma geradora de soluções, né? Que ela vende bytes, não tijolos. Sim. E porque ela vai atrás dos dados para achar quem é o melhor cliente, e ali dentro são apartamentos pequenos, assim, o menor deles tem 10 metros quadrados. E aí embaixo eles têm todas as soluções, que é para você ficar o menos tempo possível dentro do seu apartamento e gerar experiências e convivências naquilo que eles propõem. E aí eu estava lendo, porque também eu não sou uma super entendedora do mercado, mas eu estava lendo e agora eles têm uma solução que
tem escola, tem um prédio lá que tem escola, e eles vão juntando os negócios ao redor para gerar outros negócios. Sim. Vocês, porque pelo que me parece, é uma tendência ou é alguma coisa que vocês gostam e não seguem, mas que é parecida. Sem dúvida. E no caso de São Paulo, né, além dessa questão, né, das convivências, das áreas comuns, até uma questão de necessidade porque a gente falou mais cedo, né, na questão da locomoção em São Paulo, né? A gente falou de ativo, o tempo é um ativo escasso, e lá em São Paulo o trânsito ele acaba comendo o tempo das pessoas. E daí eles conseguiram proporcionar imóveis extremamente bem localizados, que tem um metro quadrado caríssimo. Só com apartamentos pequenos, e daí, lógico, o valor nominal do apartamento não é tão alto. Lógico que você pega o valor do metro quadrado é alto, mas o valor final dele não é, porque apartamento de 8, de 10, de 15 metros quadrados. E daí proporciona para a pessoa estar muito bem localizada, na maior parte das vezes próximo ao metrô, que dá também mobilidade para ela, e que daí isso, consequentemente, traz qualidade de vida para ela. Porque ela volta a ter tempo, que ela não tinha antes. Às vezes, por aquele mesmo valor que ela está despendendo para comprar aquele imóvel pequeno, ela teria que morar muito afastada, muito longe. E daí ela perderia a qualidade de vida, porque ela ficaria boa parte do tempo dela travada no trânsito. E tem toda essa questão urbanística de você trazer, né, o condomínio residencial, ele junto com ele vira N outras facilidades, né? Seja escola, seja supermercado, seja farmácia, seja açougue e tal. Que a ideia é que, de fato, né, as pessoas tenham tudo ali. Convivência ali. Exatamente. Mas vocês aqui, em Araraquara, falando em Araraquara especificamente, vocês trouxeram essa inovação, né? Porque é o prédio que lá embaixo, que eu sei que quando eu fui procurar para alugar, o prédio que embaixo tem o mini mercado. Sim. O que tem a área pet, que não sei o quê. Não existia isso aqui. Não, ou existia? Não, acho que não, viu? Acho que não. Vocês trouxeram isso para cá. A gente foi trazendo. E o legal, tanto na Build como no próprio Vita também. A gente foi trazendo. Que assim, que é aquela coisa, né? Pô, no econômico e tal. Que é legal que mesmo no econômico a gente consegue viabilizar várias coisas super bacanas. Que muitas vezes você só via no altíssimo padrão. E todo mundo tem a mesma necessidade, sim, né? Não tem... E essa história do mercado, a pandemia acabou, de alguma forma, acelerando esse processo, né? Então, teve determinados momentos que você não tinha onde comprar as coisas, né? Ou tinha uma dificuldade maior. Daí você tem um mini mercado dentro do seu próprio condomínio, né? Não que você vai fazer a compra do mês lá, mas algo pontual, emergencial, você vai lá e pega e, né? É fácil. O mercado não é de vocês fazem parceria com uma outra empresa. Uma outra empresa. E daí o legal é que não tem um custo para o condomínio, né? Porque parte da renda que gera nas vendas dos produtos do mercadinho, ele custeia os custos operacionais do próprio mercado, seja água, energia, etc. Então, que lá não tem custo nenhum para o condomínio. O condomínio não necessariamente lucra com ele, mas também não tem custo nenhum. É muito uma comodidade. E é por isso que eu falei que quando, talvez seja a maior aqui de Araraquara, porque muitas pessoas vão atrás, né, de comprar o apartamento com vocês por causa dessas comodidades, né? Eu já vi que tem um que tem lava-jato. Sim. Lava-jato dentro do condomínio. Eu vi um que tem uma área pet que não tinha nos apartamentos. Sim. E muitas pessoas que eu conheço falam, eu comprei o Vita devido essas facilidades que tem dentro do condomínio, né? Sim, sem dúvida. E essas construções? Ainda mais você pensa com home office. Hoje em dia, muita gente acaba ficando a maior parte do tempo dentro de casa mesmo. Se ela tem todas essas facilidades lá, puxa, excelente. E vai manter o híbrido, né? Porque você não vai voltar 100% e você não vai ficar no home office 100%. Sim. Não tem. Eu acho que, cara, o mais saudável é o que deveria ser, independente de pandemia, assim, sabe? Se existe confiança entre as partes, assim, você não precisa ficar lá vigiando se a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, né? Então, assim... Eu penso assim, cara, a pessoa tem ela tem que entregar uma X coisa que foi determinada. Se ela entregar aquilo e mais um pouquinho, cara, tá maravilhoso. Agora, se ela não entregar, ela sabe o que vai acontecer, invariavelmente, se isso acontecer direto. Então, por que eu preciso ficar ali
olhando toda hora o que ela está fazendo. Eu gostaria, como gestora líder, que naquele período combinado, a entrega seja feita. E a pessoa ser responsável pelo seu tempo e a sua entrega, né? Não precisa ficar cobrando. Você quer trabalhar da 1 às 3 da manhã e vai entregar? Para mim, o que eu tenho a ver com isso? Eu também acho. Acho que o compromisso está estabelecido, a comunicação foi clara. Puxa, daí é lógico, tem um acompanhamento, um feedback, a cumplicidade acho que é super necessário, mas se está fazendo em 1 hora, em 2, em 10, está fazendo da China, você está fazendo no escritório, acho que indiferente, não acho que... Esses dias eu estava conversando com, não lembro com quem na empresa, falei, cara, se a gente tivesse que ficar fiscalizando o que cada um aqui faz ou deixa de fazer, de verdade, cara, melhor nem ter. Melhor nem ter. A gente tem que minimamente confiar um no outro aqui, né? Porque são quantos corretores ou equipes vocês têm lá dentro? Consultores, também somando as 2 empresas, a gente deve dar perto de uns 100. Porque quando a gente fecha algumas parcerias com o Vita, as pessoas falam, o meu time, somos em 8, vamos fazer uma ação. É dividido por times, assim? Uma pessoa responsável por 10 pessoas e... A estrutura tem desse gerente de house, né? Que ele tem a responsabilidade de fazer a gestão e desenvolvimento dos gerentes de vendas. E daí cada um dos gerentes de vendas tem os seus consultores. E daí geralmente 6 a 8 consultores. Tá? Na Core também tem a responsabilidade de fazer a gestão e você vai desenvolver crescendo essas pessoas. E daí essas ações, cara, daí é muito mais uma organização entre eles, junto com o próprio marketing, que também está abrindo portas e proporcionando ferramentas, tal, para que eles se organizem e tenham um planejamento ali, né? E eu vi também esses dias, não sei quem foi que postou, uma das meninas que fechou uma venda tocou um sino. Esse sino é o quê? É para falar para tudo, para avisar? Boas vibrações, né? Mas ele é simbólico. Toda vez que sai uma venda, seja aqui na Beard, seja lá no Vita, e tanto na Araraquara como no Matão, o pessoal vai lá e bate o sino. Então vamos colocar um sino lá. Então é a forma de extravasar, virou muito simbólico, né? Então... Não, porque eu vi que assim, a felicidade das pessoas em volta da pessoa ali tocou a galera, curtindo parabéns, feliz pra caramba, naquela uma energia mesmo. Uma energia boa demais. É um momento ali, cara, né, de comemorar a venda que aconteceu. E vocês têm muito a questão do senso de comunidade, né? De fazer junto com outras empresas. Tanto que aquilo que... Tirando a LH, que a gente já era parceiro, eu acabei que conheci o Roberto por uma possibilidade de uma parceria, assim. Sim. Cara, vocês têm uma empresa, a gente tem outra. Que casa perfeitamente. Então, vamos unir os dois benefícios aí? Vocês têm esse senso de comunidade de fato, né? Sem dúvida. Um dos pilares da nossa cultura lá é o juntos somos fortes. Então, adoro isso. Então, basicamente, tem muito disso, né? Assim, com certeza absoluta, somados, somos muito mais fortes do que sozinhos. Então, eu sempre falo aqui, falo para ele, eu acho que a gente construir juntos e ganhar juntos a caminhada junto faz muito mais sentido do que... Para mim, dizendo para mim, faz muito mais sentido do que ganhar sozinho. Eu prefiro ganhar e compartilhar, Ciana, do que ganhar sozinho. De verdade, assim, para mim. Mas a gente, como espécie, foi forjado para ser assim, para virar... individual. Para conviver em comunidade. Para conviver. Isso sim. Quando você vê a história lá da nossa espécie, assim, a gente é uma espécie frágil, né, num ambiente de predadores. Então, assim, as coisas só foram acontecendo, entre outras coisas, porque havia um senso de comunidade onde as pessoas se ajudavam e, a partir dali, elas conseguiam, né, se fortalecer, né? Porque individualmente falando, naquela época, outrora, fisicamente falando, nós éramos extremamente frágeis. Sim. Então, esse senso de comunidade, tanto é que a gente falou de senso de pertencimento, a gente gosta de sentir parte de alguma coisa, independente do que seja. Então, isso está dentro da gente, né? É que com o tempo, né, talvez isso foi... Não que foi... Sei lá, entra várias outras coisas, né? Vaidade, ego... O individualismo, a gente tem
putz, a gente tá numa fase do mundo, assim, né? Que, extremamente individualista. e que eu acho que, sei lá, não sei, acho que desvirtua um pouco aquela coisa do individualismo, como se tipo, tivesse o direito de fazer o que quero, sabe? Assim, Total. Cara, eu acho que você tem até que você não esteja infringindo o direito do outro, né? Só que parece que virou que em nome da liberdade, em nome do indivíduo, cara, eu posso fazer o que eu bem entender, sabe? Cara, não é bem assim. Tudo virou agora liberdade, né? Agora mas é minha liberdade de expressão, você tá atrapalhando a minha liberdade de expressão. Cara, não. Sua liberdade tá me atrapalhando porque começou a me atrapalhar, invadir meu espaço. Exatamente, né? Cara, calma, né? E você acaba que não respeita o limite do outro, né? Eu escrevi aqui porque para eu não esquecer, eu estava mexendo para eu não esquecer para outras coisas. E, Lu... eu tenho outras coisas para perguntar. Então, eu ia falar, a gente vai para... Não, tenho outras coisas para perguntar. Peraí, a gente fez um roteiro... sai do roteiro e tal. O que você acha que é uma coisa que você queria realizar e você ainda não realizou na vida? Você não precisa ser de trabalho e tudo mais. Coisa pra caralho. Tem um monte de coisa assim, né? Que a gente tem vontade, que a gente tem sonho. Quando eu era moleque, tinha banda, né? Tinha uma banda de punk rock, né? Jura? Você era cabeludo? Não? Tinha cabelo aqui. Não. Eu tocava baixo e tinha uma bandinha de punk rock. Tá chegando até a gravar um CDzinho. Você ainda toca? Não, faz muito tempo que eu não toco, mas você tem muita... Sim, numa das, vamos falar de definições, né? Eu me considero um cara bem sensível, assim, né? Então eu sou um cara que gosto gosto de música, gosto de arte, gosto gosto de me expressar dessas formas, assim, né? Acho que eu sinto, por mais que eu me iniba muito nesse sentido. Eu acho que eu deveria me permitir muito mais. Sorte da sua mulher e das suas filhas. Por exemplo, gosto de cozinhar. Falando sério. Cozinhar é um negócio que eu acho uma delícia. Assim, não cozinhar por obrigação, mas poxa, vamos reunir o pessoal, abrir uma cerveja, um vinho, que seja, fazer uma comida. O negócio que tenho dentro de mim muito forte o senso de servir, assim, ver as pessoas bem me faz muito bem, assim, não é da boca para fora, de verdade, assim, me faz muito bem mesmo. Então, talvez o cozinhar para alguém é gostoso, ou, alguém vai fazer alguma coisa em casa, eu tô sempre fazendo alguma coisa, ou tô fazendo drink, que tem uma época que eu adorava fazer drink e tal, ou tô fazendo alguma coisa, daí eu falo, não, cara, não, pode deixar, tô super bem, tô bem, não tá sendo nenhum trampo, bônus, cara, delícia. Então, eu falei da banda, né? Eu tenho um sonho meio maluco, mas quando eu era molequinho, meu avô adorava ouvir ópera. Eu tenho o sonho de cantar uma ópera. Jura? Você tem? Uma música só, uma música. Tem uma coisa curiosa da minha parte, que assim, eu sou fanático pelo Palmeiras. Então, assim, eu sou um palmeirense. Sou um palmeirense pronto. Nossa senhora. Ele já estava gostando de você, agora ele te amou. Não, porque assim, no começo da sua fala, logo que você começou falando de você usou uma frase que o Abel usa. Que no meu trabalho eu sou um ótimo... Cara, somos privilegiados, tem um cara como o Abel no nosso time. Eu falei, cara, acho que deve ser palmeirense, mas eu guardei essa informação pra mim. Eu acho que é palmeirense. Em algum momento ele vai soltar que ele é palmeirense. Falar. Então, eu tenho camiseta, tem mais de 100 camisetas, faço coleção de camiseta e tal. Minha mulher fica maluca. Falou, cara, você só usa uniforme e camiseta do Palmeiras, não tem mais nada. Eu sei como que é difícil, viu? Eu ia ficar maluca também, olha, eu vou te falar. Então, assim, outro sonho maluco, um dia ser presidente do Palmeiras, umas coisas assim, daí são as coisas mais malucas, né? Mas falar, tipo, de coisa mais palpável, assim... ter uma vida serena, assim, sabe? Ser feliz, não ter a obrigação de querer ser nada. Esse é um bom sonho. Talvez, acho que assim, porque a gente também sempre fica querendo ser alguma coisa ou dar função para tudo. Eu acho que o momento da vida que eu, cara, tô satisfeito, assim, com o que sou e como estou, eu acho que talvez seja essa a nossa plenitude de felicidade que em algum momento na vida pode chegar. Então, esses dias eu estava pensando, o que te faz, quando você faz alguma coisa,
nem todo mundo talvez já tenha experimentado, mas tem alguma coisa onde você, tipo, você, o tempo, e parece que é meio que uma coisa só, assim. Não sei se você tá meio viajando. Não. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa, você perde noção do tempo e parece que o tempo e o espaço, você, tipo... Não, é porque você tá totalmente entregue e gozando daquele momento ali, com o prazer daquele momento. Tempo, espaço e você acabou. Então, assim, um sonho é que se algum momento da minha vida eu tiver o privilégio de poder, sei lá, exercer qualquer tipo de coisa na qual eu tenho essa plenitude, né, de estar, bem, assim, enfim... Falando em sonho... No vazio, assim, eu acho que talvez seja... Tá ótimo. Você já vai emendar o que o... É lógico, tem tantos sonhos, né? Tipo, cara, minhas filhas, assim, que elas... posso ser eu, minha esposa, bons pais, dê bons exemplos, que elas possam crescer com saúde e ter encontrar um mundo um pouco melhor do que, né, do que eu e ela possamos entregar um mundo um pouquinho melhor para que elas, né, possam ter uma vida e fazerem as suas escolhas da melhor maneira. Enfim, sei lá, tem mil sonhos, né? Tem um monte de coisa aí que eu... Ô, Bruno, deixa eu uma pergunta. Agora, você falou que você gosta de cozinhar, né? Se você pudesse... escolher, ter uma pessoa para você cozinhar para ela, assim, uma pessoa, sei lá, alguém que você fala, se eu pudesse eu cozinharia para ela e ficar batendo um papo a tarde inteira com ele assim. O Abel. Sabe o que eu ia falar, Carol? Hoje, eu acho que não tem ninguém melhor que o Abel Ferreira, cara. Cara, falar pra você que, eu ia ter horas e horas de papo com o homem lá, viu? Não, mas por quê? Eu não sou palmeirense, nem sou. Na semana passada a gente entrevistou o Fábio Aurélio. Ah, que legal. Foi super legal, e futebol e tal. Eu não sou uma entendedora, então explica, por que o Abel? Cara, sim, como técnico do Palmeiras, ele talvez já seja um dos mais vitoriosos, né? Em 1 ano e meio de trabalho aí, ele ganhou 4 títulos, 2 Libertadores no mesmo ano. Então, assim, tecnicamente falando, espetacular a passagem dele até agora. Mas o que me admira mais na figura dele é como pessoa, porque muito do que a gente falou de exemplo, de consistência, daquele cara que transcende o papel dele como técnico, mas como um transformador de pessoas e de ambiente, eu vejo muito nele, assim. Eu vejo um cara que, por mais que eu ame lá o futebol, gosto muito do Palmeiras, assim, eu nunca vi que o ambiente do futebol é um ambiente, né, que não necessariamente você acha pessoas que são exemplos. E daí quando eu olho pra ele e falei, cara, esse cara é muito diferente, assim, sabe? Porque ele transcende o papel dele como técnico, assim. Ele, pra mim, é uma liderança nata. Tipo, nesse conceito de liderança que a gente falou mais cedo, pra mim ele encaixa muito bem nisso, assim. Ele deu uma entrevista no Roda Viva. Legal demais. Segunda-feira. E, cara, o assunto o tema não foi futebol, claro, não tem como não falar do futebol, né? Mas foi muito mais a pessoa e o que ele pode oferecer para as pessoas do que o futebol. Eu vou aí, tentar deixa eu fazer um assistir. adendo também, né? Quando a gente fala, assim, quando eu falo no meio do futebol, você não vê, isso não é jogar, isso é quando você fala de dirigente, essas coisas todas, tal, que você vê um monte de eu entendi. Coisa ruim e tal, então não é... É difícil, às vezes, você pegar bons exemplos desse nível aí na dirigência, enfim. E daí, quando você vê uma pessoa tão diferente, né? Ele lançou um livro agora também. Não, livro eu não vou ler, mas o Roda Viva... mas o livro não é falando do Palmeiras. Muito menos de 600 páginas. É um livro falando sobre a essência, o que ele pensa. Não tem nenhum podcast dele para facilitar a minha vida? Não tem. O Roda Viva... Vamos chamar o Abel. Foi a primeira entrevista que ele deu na televisão brasileira. Foi pro Roda Viva. Ele nunca tinha dado entrevista. Bom, já que ele é um líder, eu adoro essas coisas, vou procurar. Tem um outro cara também que eu acho legal pra caramba, que se eu teria vontade de bater um papo também, chama Edu Lira. O Edu Lira é... esse cara também, o que ele tem feito, assim, o impacto que ele tem gerado... Ele é incrível. Cara, sim, espetacular. Daí é uma admiração muito grande. Eu não conheço, mas acompanho o trabalho. Ele tem um livro, tem vários podcasts dele. É um cara que eu gostaria também de poder ter um papo, seria muito bacana. Mas esse cara movimentou, né? Esse foi um que transformou, de fato. Sim. Impactou 100%.
E continua. Continua. Mas essas pessoas, assim, elas têm uma causa, um propósito muito grandioso, né? São pessoas, eu acho que elas são... Não que a gente não possa ser, mas entendam, né? Sim. Elas são enviadas para isso, de fato, para gerar uma transformação, para um impacto gigantesco. Enfim, a gente falou de sonho, e aí agora eu já vou caminhar um pouco para o final, não que a gente precisa terminar agora, mas a gente falou bastante sobre sonho, e o Além da Capital é um podcast para falar sobre histórias de sucesso de pessoas do interior, não só aqui de Araraquara, mas do interior. E a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é: o que é sucesso para você? Não sei se na sua definição do sonho tem um pouco de sucesso, mas conta pra gente o que é sucesso para você. Tem uma frase, até tenho ela aqui no meu celular, bom, mas... Se você que sabe. Para mim ela define muito, muito bem sucesso, assim. Eu não lembro exatamente, que ela não é tão curta, mas basicamente se a sua existência permitiu que alguém respirasse melhor, ou que, por menor que fosse o impacto, que a vida de alguém for um pouquinho melhor porque você existiu, para mim esse é o melhor exemplo de sucesso. Então, incrível. Depois você me manda a frase que a gente põe no... Põe no... Para mim eu levo como um lema de vida, assim. Para mim acho que é isso. Você acredita que você um pouquinho você já alcançou isso? Acho. Todo dia estamos tentando, né? Eu não sei, acho que eu falar por mim mesmo é difícil, né? Então acho que espero que eu esteja trabalhando para isso, né? Evoluindo para isso. Você tem alguma... Não, eu queria... O que Araraquara significa para você na sua vida, Araraquara? Cara, é meu lar, assim. Eu amo isso aqui, essa cidade. Eu adoro, cara. Tem um vínculo também. O fato de, apesar de não ter nascido aqui, desde catatauzinho, vinha pra cá, passava as férias todas com os meus primos, na casa do meu avô. Inclusive a casa tá lá até hoje, minha tia mora lá. Cara, me traz, lembranças do passado afetivas muito boas e projeções de um futuro, de construir um futuro ainda melhor. Então, é meio que a coisa do passado, presente e futuro, assim. Então, acho que está tudo aqui. Estou vivendo tudo isso aqui. Você, de fato, é a definição daquilo, ou é a razão para o Além da Capital existir, quando a gente fala de pessoas inspiradoras, de sucesso e do interior, assim, que acreditam no interior e que muitas vezes não tem a oportunidade de fala. Porque a gente escuta muito histórias de lá, independente do lugar, né? Mas dar a oportunidade, voz, para pessoas como você, tão inspiradoras, eu acho que faz a sociedade ser melhor, que eu acho que foi o grande tema desse episódio, assim, da gente construir e gerar mudança e transformar as pessoas num pouquinho melhor para o mundo ainda melhor. Pelo menos é a sensação que eu vou sair desse episódio. É uma energia que você vê, é uma energia diferente, né? Como a Lu já falou, quando a gente criou o projeto, né, a gente sempre pensou em trazer pessoas da nossa região, próximas, para a gente poder ouvir. Porque se inspirar com alguém longe, porra, é legal, mas alguém perto, você vendo a pessoa, sabendo que a pessoa está construindo algo aqui, é muito mais legal. Então, palpável, né? Tá aqui. Você está se sentindo próximo daquilo ali. É mais próximo da sua realidade, né? Então, essa energia, você vê que é uma coisa que o Vita não chegou onde chegou sozinho, né? E a Build não chegou sozinho. Porque existe uma pessoa que está focada nisso, que coloca o coração nisso. E pra gente que tá vendo tudo isso, inspira muito mais, né, Lu? Total. E dá para sentir. Uma última pergunta que eu quero te fazer. Já que a gente falou que você é uma pessoa inspiradora, aí a gente começou rasgando cedo, termina rasgando cedo, aí seguimos. Para um conselho
para alguém, alguma pessoa que quer chegar onde você chegou? O que você falaria? O que eu falaria? Assim, acho que, seja curioso, seja disponível. Assim, as coisas não... É difícil falar, né? Cada um constrói uma história, né? Então, mas se eu pudesse falar, assim, cara, seja muito curioso, inquieto para buscar as coisas, não se conforme porque simplesmente sempre foi assim e vai continuar sendo. Por que não, né? Por que não dá para ser diferente? Essa coisa da disponibilidade, que sim, se colocar à disposição, seja generoso, seja solidário, as coisas vão acontecer, assim, sabe? Confia, e se você tiver um propósito muito claro na sua vida, se joga, vai para cima, acredita. É lógico que cada um tem um cenário, cada um tem um momento, cada um tem uma particularidade, mas eu acho que invariavelmente, se você tiver algo que te faz brilhar o olho, assim, confia, tenha fé que vai acontecer. Legal. Você quer... Vamos finalizar? Infelizmente, a gente fica batendo papo. Bruno, então, primeiramente, a gente agradecer, tá, a sua presença aqui hoje no podcast. O Além da Capital está extremamente feliz com a sua presença, né? Para a gente é muito importante. Acredito que você e outras pessoas, para outras pessoas foi muito importante estar com você aqui. Você vai inspirar, vai fazer pessoas acreditarem. O pessoal, tá? Os seus colaboradores vai sentir você muito mais próximo, né? Porque você foi de uma pessoa que falou. Você vê que não foi nada planejado, foi uma coisa muito do coração. Deu até uma viajada no vazio lá, eu fiquei pensando, cara... Foi longe. Não, mas acho que é isso, né? Nosso bate-papo é isso. A gente não faz um roteiro, né? A gente até cria, mas não segue, porque a gente gosta que as pessoas sejam quem elas têm que ser e como tem que ser. Então, muito obrigado. Tá? Foi um prazer te conhecer e saber que é um palmeirense, né? Então é melhor ainda. Mas muito obrigado. Bruno, quero te agradecer muito. Acho que você deixa um aprendizado grande aqui com a gente, além da sua história profissional, essa construção, né, profissional, porque ninguém chega onde você chegou do nada. Foi uma construção, mas eu acho que o que você, não desmerecendo isso, mas o que você deixa para mim de lição, eu acho que para quem está assistindo, é o quão importante a gente ser aberto e disponível para colaborar com o outro e para fazer com que o outro seja melhor, seja um pouco, cresça. E a gente tendo essa atitude, a gente se sente melhor e a gente evolui. E que todos fossem assim. Então, se você, o pouco que eu te conheço, que a gente te conheceu, já passou isso pra gente, eu tenho certeza que aqueles que convivem com você diariamente no trabalho, que a sua mulher, que suas filhas são sortudos de ter você por perto. Então, quero te agradecer imensamente por essa lição de generosidade que você deu pra gente aqui, de verdade. De verdade. Ô, louco. Se for pra ouvir tudo isso, eu venho de novo. E a verdade é que eu sempre me entrego, assim, para aquilo que tá ouvindo, eu anoto, porque vira o podcast, para nós, vira uma lição, assim. Vira uma lição, não, vira um aprendizado em cada vez que a gente conhece um de vocês. Então, eu deixo isso. Bom, muito super obrigada. Eu que tenho que agradecer. Espero que tenha sido aí positivo aí para todo mundo que participou e vai ouvir o podcast. Com certeza. Então vamos lá, Lu. Como você vai? Eu preciso deixar um recado. Você já vai terminar? Não, eu vou começar e você finaliza. Tá, e aí eu vou te pedir uma coisa. Já fala pro pessoal que vai assistir a gente quem é a nossa próxima convidada. Já dá esse spoiler já. Posso dar. Eu preciso falar vários recados. Então vamos lá, gente. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente. 2022 começou com tudo. Vai ser muito legal esse ano. Muitos convidados legais. Na nossa nova casa. Um abraço pro pessoal da Traction novamente. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês.
eu quero os meus vários recados, já que o Lu falou da Traction, a gente está aqui nesse cenário com o nosso super parceiro, a Traction. A Traction é uma consultoria de performance, de marketing e vendas. Então, se você não conhece, eu convido vocês para entrar no Instagram da Traction. A gente vai colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, que eles são nossos parceiros há bastante tempo. Eu tenho certeza que eles podem alavancar a vida de vocês, pessoa jurídica e física. Entra lá para conhecer. E aproveitando, entra lá para conhecer e para acompanhar a gente no nosso Instagram e no YouTube, obviamente. Eu voltei, lembrei do que eu falava. Acompanhe, interaja, conta para os amigos e para os inimigos, porque engajamento e gente falando da gente é importante. Vamos construir juntos, mandem sugestões, porque tudo fica melhor. E o spoiler da próxima convidada, ela é chefe de cozinha aqui do interior. Eu adoro ela. Assim, de coração, é uma pessoa que eu conheço já, minha amiga. E a gente vai ter umas coisinhas diferentes no próximo episódio. Eu acho que vocês vão dar risada e vão curtir também. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.